Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá pessoal, boa noite a todos. Que bom que estamos aqui novamente nesse encontro familiar, nesse encontro com Jesus, para fazer o nosso Evangelho no Lar. Nosso, que eu digo, é nós todos que estamos juntos aqui nessa mesma sintonia, com esse mesmo pensamento de harmonização dos nossos lares. Muito obrigada, pessoal, pela companhia. Agradecemos a Deus pela oportunidade, a espiritualidade, por estar aqui conosco. E para quem está nos escutando pela primeira vez, quem não nos conhece ainda, eu sou a Janete, eu estou aqui junto com o Júnior, junto com a espiritualidade superior, para fazermos então o nosso Evangelho. Agradecemos a todos que deixam ali sempre com tanto carinho os comentários para a gente através do YouTube. É sempre muito importante esse retorno, e quem tiver a oportunidade de estar lendo esses comentários, leiam também, porque é um crescimento para todos, Cada um deixa ali um pedacinho das suas experiências. Tem gente que só agradece, mas não tem problema, tá dando seu oizinho, isso também vale. Mas é bacana se vocês tiverem a oportunidade de lerem os comentários que as pessoas deixam, as reflexões, as preces. É sempre muito bom, e a Maria do Carmo sempre contribui também, deixando ali o escrito, o capítulo que a gente lê, o texto que a gente lê do Evangelho. Então, sempre bom também, para quem quiser estar acompanhando, ela deixa ali, ela contribui sempre com a gente. Então, muito obrigada, Maria do Carmo, e a todos vocês que participam do Evangelho também. Bom, o Evangelho ele é feito uma vez na semana, pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. O importante é essa união com o plano espiritual para que haja harmonização dentro dos nossos lares. Pedimos que vocês deixem junto aos computadores ou celulares, conforme vocês estiverem nos escutando, uma garrafa com água, para que essa aguinha possa ser fluidificada pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes, pela equipe espiritual que trabalha conosco. Então, que vocês possam estar tomando essa aguinha durante a semana. Ela vai ser o remedinho, vai agir como um remedinho no nosso corpo, e é muito importante. Bom, gente, vamos agora então esquecer dos problemas que tivemos durante a semana, durante o nosso dia. Vamos estar aqui de mente e de alma. Vamos deixar que a espiritualidade superior entre em nossos lares. Vamos pedir que seja um evangelho de amor, de um bom entendimento, que tudo que for lido aqui, tudo que for falado, que a gente possa seguir durante nossos dias, durante a nossa semana, e que o nosso lar se encha de amor e de harmonia. Vamos então à nossa prece. Hoje a gente tem a contribuição aqui da Dileia Aparecida Garcia Vieira. Ela deixa então, quem escreveu na verdade foi o Enderson Garcia, e fala assim: Procure caminhar. Procure caminhar com lucidez, busque Deus em tua vida. A tarefa pode ser difícil, mas tenha fé, Ele te fortalecerá. Não desanime, lute. Tire suas forças do impossível, e o possível acontecerá. Seja bem-aventurado na graça do Senhor e esteja com Ele na eternidade. O Mestre quer o teu melhor, e o teu melhor é ser luz como Ele. Todos podemos ser exemplo como Ele,
e guiar as pessoas no caminho da luz. Sejamos então a chama do amor em Cristo. Que assim seja. Anderson Garcia. E temos também a contribuição da nossa amiga Clotilde Rodrigues, a nossa Clotildezinha, né? Que ela sempre nos chama pelo diminutivo com tanto carinho. Ela fala assim: hoje vou deixar pequenas reflexões que se tornaram grandiosas quando entendemos o sentido do amor de Deus. Eu as ganhei certo dia e me ajudaram muito em períodos difíceis. Nunca se esqueça de Deus. Deus não escolhe pessoas capacitadas, Ele capacita os escolhidos. Com Deus é a maioria. Devemos orar sempre, não até Deus nos ouvir, mas até que possamos ouvir Deus, no sentido de sentir, confiar. Nada está fora do alcance da oração, exceto o que está fora da vontade de Deus. O mais importante não é encontrar a pessoa certa, e sim ser a pessoa certa. Moisés gastou 40 anos pensando que era alguém, 40 anos aprendendo que não era ninguém e 40 anos descobrindo o que Deus pode fazer com um ninguém. Para a fé não existem impossibilidades. Não confunda a vontade de Deus com a permissão de Deus. Não diga a Deus que você tem um grande problema, mas diga ao problema que você tem um grande Deus. O fracasso jamais me surpreenderá se minha decisão de vencer for suficientemente forte. Muito obrigada então a Clotildezinha e a Adileia pela participação. São frasezinhas de impacto, né? Que fazem a gente dar uma levantada nos momentos difíceis que acontecem durante a vida. Vamos então, pessoal, à nossa leitura. Dando continuidade, a gente está no capítulo 23. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, por ser uma edição mais moderna, então fica mais fácil a nossa compreensão. Mas vocês podem estar nos acompanhando pelo Evangelho Antigo. Estamos então no capítulo 23, né, como eu já tinha dito, mas é no item 7, tá? Deixem os mortos enterrarem seus mortos. Jesus disse a um outro: segue-me. E o outro lhe respondeu: Senhor, permita que eu vá primeiro enterrar meu pai. Ao que Jesus lhe disse: deixe que os mortos enterrem os seus mortos, mas quanto a você, vá e anuncie o reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 5, item 8. O que podem significar essas palavras? Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. As considerações anteriores nos mostram que essas palavras não podiam ser uma censura ao filho, que considerava um dever de piedade filial enterrar o corpo de seu pai. Portanto, elas tinham um significado mais profundo, que só um conhecimento mais completo da vida espiritual poderia tornar compreensível. A verdadeira vida do espírito é a vida espiritual. A vida terrena é apenas uma vida transitória e passageira. O espírito, ao retornar à Terra, sofre uma espécie de morte, se compararmos a vida terrena com o esplendor e atividade da vida espiritual. O corpo é apenas uma vestimenta grosseira que reveste o espírito temporariamente e pode ser comparado a uma corrente que o prende ao mundo terrestre. O espírito deveria ficar feliz quando se liberta de seu corpo físico. O respeito que se tem pelos mortos não se deve ao corpo material, e sim à lembrança do espírito ausente. É semelhante ao respeito que se tem pelos objetos que lhe pertenceram e que são guardados com carinho por aqueles que lhe querem bem. Era isso que aquele homem não podia compreender por si mesmo, e Jesus o ensina dizendo: você não deve se preocupar com o corpo, pense antes no espírito. Vá ensinar o reino de Deus.
vá dizer aos seres humanos que sua pátria não está na terra, e sim no céu, pois é somente lá que se vive a verdadeira vida. Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem, todos estejam na paz. Bom, dentro deste capítulo, tá, nós temos uma estranha moral mesmo, né? Mas dentro desse capítulo, nós temos que separar duas coisas. Uma é, primeiro, o fato relacionado de Jesus ter dito aquilo para um rapaz, né? Como está na Bíblia. Até porque, como o próprio Kardec citou, né? A piedade filial, pelos historiadores, naquele tempo, para um filho ter direito à herança do pai, ele teria que prantear o pai durante 1 ano, tá? Para por aí ser confirmado que esse filho sentiu o pai, para ele poder receber a herança do pai, senão ela iria para o Estado, né? Então, Jesus não estava querendo que ele não fizesse esse tipo de cerimônia, que era uma coisa normal, né? Até porque não faz parte, nunca fez parte da oratória dele isso, né? Mas vamos nos ater ao fato de que realmente, né, Jesus quis dizer, como Kardec classificou e como depois espíritos como Emmanuel, como Joana de Ângeles e outros mostraram através da literatura, né, literaturas confiáveis que nós temos no meio espírita, que são os livros de Chico, os livros de Kardec, né, são os mais confiáveis e mais comuns, que a doutrina mais ou menos fica ali tirando as suas fontes de informação, né? Nesse ponto, eles falam, e eu até aqui quero dizer para Marília Stedline, acho que é Stedline, que é exatamente isso que você falou no seu comentário. É a mudança do ser humano velho, né? Abandonar velhos hábitos. Kardec mostrou isso por um ângulo do tipo, olha, a vida é verdadeira lá, então a nossa seria aqui como se fosse uma vida de morte para o espírito, né? Ele está aqui preso a um corpo, nós todos estamos presos a um corpo, e nós temos que passar por essa etapa, por essa experiência, para poder fixar os fundamentos que nós aprendemos lá no plano espiritual. E o que a gente faz quando a gente está aqui? A gente praticamente sofre para poder entender essas atitudes que a vida nos promove, né? Que a vida nos inspira. Às vezes são atitudes negativas, às vezes atitudes dispersas e às vezes atitudes virtuosas. Sempre a gente vai estar se deparando com uma situação que vai exigir de nós uma ação. Sempre vai exigir uma ação. Emmanuel e Joana de Ângeles falam que nós temos que nos desvencilhar, né, daquela ideologia do que o bem material é importante acima de tudo, né? Que tem muita gente que praticamente vive em cima do bem material. É claro que é necessário, ninguém está dizendo que não, o Espiritismo não está dizendo que não, nem os próprios espíritos superiores, que não é necessário trabalhar. Pelo contrário, né? Nós temos a lei do trabalho, da qual nós devemos fazer o nosso melhor aonde nós estivermos. Dar o nosso melhor, nos empenharmos para que a gente chegue mais próximo possível da perfeição, sem que ela nos torne obsessivos, né? Em busca dela, mas que a gente possa, no caso, se aperfeiçoar. E esse aperfeiçoamento é por etapas. E o que acontece quando a gente cai na Terra? A gente acaba caindo em hábitos, conceitos que nos prendem ao meio material. Nos prendem muito. A gente não consegue se desvencilhar de coisas, né, terrenas
para o lado espiritual. Foi até o que Jesus disse, né? Para o rapaz, aquele que procurou, né? Quando o rapaz disse, deixa primeiro eu prestar as minhas ações a meu pai, né? O que era da lei, o que era normal, para depois te seguir. E Jesus aproveitou aquela oportunidade para dizer isso, né? Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Aquelas pessoas... Não quer dizer que o filho abandone o pai, não vou enterrar, não vou viver, vou abandonar tudo, não. Mas que está acima de tudo a verdadeira vida. Acima de tudo. A verdadeira vida é a vida espiritual. Nós temos que passar por essa vida aqui terrena. Ela é extremamente importante, tá? Ela é muito importante, extremamente importante. Nós temos que passar por ela, vivenciá-la com as ferramentas que nos foram dadas, né? Com o corpo que nos foi dado, para que a gente desenvolva o nosso lado espiritual. Tanto que Jesus disse, vá, né? E divulgue o reino dos céus, para que ele possa depois, né, falar da importância da vida. Deve ter mais coisas nesse contexto. Os pesquisadores até acreditam que haja mais palavras, né, do que foi realmente relatado, mas não se abalem. Jesus jamais vai dizer para que as pessoas deixem de fazer as coisas que estavam fazendo, porque não é esse o nosso objetivo, né? Nosso objetivo é vir aqui, viver a vida que a gente tem que viver, dando o melhor de si e amando a vida, amando a si, amando ao próximo, amando aos pais, amando as suas relações da melhor maneira possível. E esse amor, ele varia muito de pessoa para pessoa, né? Ele se transforma em ódio. Então a gente vai descobrir no andar da carruagem que nós vamos passar por muitas situações, mas muitas situações, que vão nos tirar do caminho e a gente vai retornar de novo. Nós vamos cair várias vezes e vamos reerguer-se novamente várias vezes também, até que a gente comece a andar de forma direita, mais equilibrada. E talvez isso não seja numa encarnação, talvez leve algumas encarnações. O importante é começar, né? O importante é a gente abandonar velhos hábitos para que a vida comece a modificar. Quando a gente partir dessa vida, quando chegar a nossa hora, porque a coisa mais certa que tem é que nós vamos partir daqui, né? Quando acabou o tempo, acabou o tempo. Isso já foi estipulado antes, nós temos um limite. Terminou aqui nosso tempo aqui, tem que voltar para lá e responder pelo que a gente fez enquanto estávamos aqui. Então não importa se a gente está tropeçando, porque tropeçar faz parte da vida. O importante é a gente parar, levantar, erguer-se e começar a procurar modificar, quer dizer, abandonar velhos hábitos, abandonar velhas crenças, né, que nos prendem muito ao meio material. Volto a dizer, não significa que devemos parar de produzir ou parar de trabalhar, né? Tem muita gente que acha que o dinheiro traz a felicidade. Agora tu imagina, se nós desejássemos que todo mundo fosse rico. Aí eu pensei, eu quero ser rico porque eu quero viajar. Mas preciso andar de avião. No avião, o pessoal que trabalha de aeromoço lá não vai querer trabalhar de aeromoço porque eu sou rico também, aeromoços, né? Aí eu sou rico também. Falei errado de novo? Entendeu? E também eu quero ser passageiro. O piloto também não. Para que eu vou estar trabalhando para ganhar dinheiro? Eu vou querer também ser passageiro, ser bem tratado, eu quero viajar. Se todo mundo vivesse em busca de dinheiro, a gente seria toda hora. Se o dinheiro fosse tão importante ou mais importante, estaríamos toda hora travados, porque todo mundo queria ser atendido e não atender. Por isso que existem essas diferenças todas no nosso dia a dia. Por isso que existe, com sabedoria, né, várias patamares e várias vocações. O piloto é piloto porque ele gosta de ser piloto. Porque ele gosta de fazer aquilo, ele estudou para aquilo.
Comissário de bordo, agora eu acertei a palavra, comissário de bordo, porque ele gosta daquele serviço dele, ele gosta de fazer aquilo, entende? Então nós vamos ter em todos os trabalhos aquilo que você gosta de fazer. É claro que muitas vezes a gente é obrigado a fazer por obrigação, não, é o que tem, é o que aparece, eu vou ter que fazer, mas fazer aquilo com carinho, com vontade, porque é dali que vai vir, né, o nosso salário, o nosso pagamento para a gente poder sustentar a nossa vida. Então nós temos a responsabilidade. Mas o que todo esse contexto da parábola quer dizer é que a verdadeira vida é a vida espiritual e que nós devemos dar mais valor para a vida espiritual do que se apegar às coisas materiais de um jeito que nos deixe doentes e presos aqui. Sabe, muitos espíritos ao desencarnarem não vão para o plano espiritual, não aceitam o apoio, não aceitam as buscas, não aceitam familiares que venham buscar, porque querem ficar aqui, porque aquilo é meu, e eu quero que vá para aquela pessoa, é meu, não quero deixar, vão destruir o que eu levei uma vida inteira terrena para construir, e acabam, sabe, na erraticidade, mas da forma errada, porque erraticidade, nós estamos com essa expressão de erraticidade enquanto a gente está indo e vindo, né? Encarnando e encarnando. Então, ele vai ficar ali preso ao meio material terreno, porque aquilo era para ele o mais importante de tudo. Por isso que a gente tem que ter o mais importante é Deus, que daí a gente aprende que o mais importante é amar. E quando a gente ama, a gente vê que certas coisas fazem parte, certas abdicações fazem parte e certas renúncias fazem parte da nossa vida. Então, deixar que os mortos cuidem do morto significa que a gente tem que renunciar muitas vezes à nossa velha estrutura para se tornar uma pessoa nova. Cada vez que a gente muda em algum aspecto, a gente deixou uma pessoa velha que nós fomos para trás e temos um novo surgindo. Então eu convido a todos a colocarem em suas vidas um pouco mais de Deus. Por isso que a Janete até escolheu aquelas duas orações, né? A primeira da Dileia, não deu? Dileia, né? Que colocou ali uma boa oração, né? Que fala muito do que a gente deve fazer, né? Pela busca de Deus. E a outra foi da Clotildezinha lá, que ela botou frases que ajudaram ela, e que essas frases ajudam muitas pessoas. Já vi isso acontecer muitas vezes. Tu dizer uma frase dessa, olha, confia em Deus, larga tudo nas mãos de Deus, Deus vai te curar. É uma frase que em determinados momentos da vida pode salvar uma pessoa do total desespero. Muitas vezes eu já fiz isso, quando eu era bem mais novo, meu Deus, eu largo meus problemas nas tuas mãos porque eu não estou conseguindo resolver. E isso salvou muita gente. Então, é uma maneira de dizer o seguinte, olha, Deus está aí. A gente coloca frases, a gente se inspira para falar, a gente reza para falar, a gente reza antes de começar e reza quando termina qualquer tarefa. A gente trabalha muito, estuda, pratica, corre atrás. Não paramos nunca porque a gente está tentando fazer o melhor. Todo mundo está fazendo o seu melhor. A ideia é que a gente aproveite os momentos dando o nosso melhor e para isso a gente precisa muitas vezes até vou pegar uma frase da Clotilde, né? Muitas vezes a gente tem que fazer isso aqui, o que ela disse. Cadê que é? Ser a pessoa? Aqui. O mais importante não era encontrar a pessoa certa, e sim ser a pessoa certa. A gente sempre quer, na nossa vida, que tudo de bom aconteça para nós. Mas a realidade, o que deveria ser a real ofensiva nossa, é ser a pessoa certa. Essa frase ali é muito sábia, essa frase ela é marcante. Porque a gente só quer, mas a gente deveria de ser a pessoa certa. Porque daí seríamos exemplos para outras pessoas também serem certos.
E aí a gente seria feliz, porque faríamos pessoas felizes, pessoas que entenderiam, sabe? Pessoas que se aproximariam de nós, não nós ficar querendo que tudo se encaixe para nós, tudo seja perfeito para nós. Então, imagina que para seguir Jesus, né, era bem simples, bastava apenas amar a Deus, amar ao seu semelhante. Só bastava isso, ok? Com isso eu encerro meu comentário. Vamos então à fluidificação das águas. Senhor, pedimos que os bons espíritos permaneçam em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados por seus lugares de merecimento, mas que não permaneçam entre nós. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio a Deus, ao plano espiritual e à corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes para a fluidificação das águas, que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males, e que atendam a todos os enfermos, a todos vocês que pediram preces e a todos que participam do Evangelho. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que a casa dos senhores seja iluminada, o local de trabalho onde vocês estão escutando esse evangelho seja iluminado, irradiado, que os bons fluidos manifestem-se em seus organismos, vocês possam sentir-se melhor, que seja retirada de qualquer canto, de qualquer peça das casas de vocês, do pátio, todo miasma, toda forma de pensamento negativo, e que isso seja levado e transformado em matéria boa para ser usado em hospitais, sanatórios, aonde há necessidade, e que vocês recebam o bálsamo da paz, que bons espíritos possam trazer calma, consolo, um bálsamo para aqueles que estão aflitos, que possam, na medida do possível, na medida da condição necessária de quem é enfermo, ser atendido pelas orações que amigos e parentes fazem no Evangelho, que possamos todos refletir sobre a nossa vida, valorizando cada etapa, cada momento dela, em todas as partes, e nunca esqueçamos, Deus é amor, Jesus veio com uma imensa bondade, porque a vida é importante, por isso que se fez presente material, para poder levar as pessoas a palavra de carinho, de consolo e de vida para as pessoas, de bondade, de amor. Vocês entendem o quanto é importante estar aqui nesta etapa da vida? Não devemos nunca abandonar, nunca fraquejar, sempre tentar se erguer. Nós somos espíritos encarnados, então nós estamos na linha de frente, numa guerra que a gente tem que melhorar como pessoa, numa guerra com nós mesmos, muitas vezes, para que a gente possa trazer paz ao nosso ambiente,
ao nosso reduto, aonde a gente se manifesta, que tudo seja inspirador de luz e de bondade. Então desejo a todos muitas reflexões, palavras que possam fazer sentido e que possam dar uma guinada na vida de vocês para melhor, como foi para Clotildes. Desejo a todos vocês uma excelente semana, com muito amor. Ótima semana a todos vocês, até o nosso próximo encontro, que é quinta-feira que vem às 20 horas. Abraço, pessoal. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração, para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br